Um novo mundo está em constante ligação, tudo está em constante movimento e as tecnologias que fazem parte deste novo mundo são únicas. A fibra ótica vem até você para facilitar e tornar muito mais eficiente sua ligação com o que você quer ou com o que você precisa. É composta por um núcleo, revestimento e por uma capa protetora, o que garante estabilidade e qualidade ao baixar seus dados ou emiti-los pela internet. Assim, a Data Center traz até você este sistema moderno que vem para solucionar seu problema com rapidez, modernidade e segurança. Data Center, com planos a partir de R$ 45. Não perca, em cima do Banco do Brasil. Fone 3358-5235. Voltamos, senhoras e senhores, queridos ouvintes e telespectadores, para o segundo bloco do programa Roda de Conversa, desta terça-feira, 4 de novembro de 2014. Ney, a palavra está contigo e garantida contigo. Não, eu estava seguindo essa mesma linha de raciocínio, que nós estamos tentando entender um pouquinho do ser humano, né? Ou pelo menos discutindo isso. Será que nós mudamos realmente ou não? O que vocês me respondem sobre isso? Laura. Olha, eu acho que as pessoas, não que elas não mudem. Eu acho que quando uma pessoa nasce de um jeito, ela pode mudar, é que eu não estou encontrando a palavra. Ela pode se adaptar àquilo que, onde ela convive, instigue e exija dela. Agora, uma pessoa que foi ruim a vida inteira ser boazinha não vai ser. E uma pessoa que foi boazinha ser ruim é complicado. Não consegue então, ser. Eu acho que as pessoas não mudam. O que elas são, elas são. Elas mudam, transitam, eu diria, entre aquilo que o meio exige delas. Mas deu o conceito de Rousseau. Então, não sei se é o conceito de Rousseau. Que a pessoa Só peguei na gata. Também. Eu não sei se eu posso concordar contigo. Então vamos lá. Não, eu não sei. Tu quer falar alguma coisa, Ney? Não, pode comentar, depois eu faço meu comentário. Eu acho assim, eu acho que essa questão assim, me lembrou de uma das frases, Rogério, igual que eu mais sinto vontade de dizer, que vem de um dos nossos mestres, eu tenho certeza, que é Mário Quintana, e agora com a Feira do Livro, que começou sexta-feira, e ele está sempre sentado embaixo do jacarandá, lá, né, na praça da Alfândega, onde ocorre a Feira do Livro, e eu me lembro que o Mário Quintana sempre sustentou que ninguém sai da casa onde nasceu. O Mário Quintana sempre disse isso. Ou seja, depois veio outras coisas pejorativas, que vieram falando, que as pessoas falam de uma forma, que a pessoa mora em tal lugar, não sai, podem sair daquele lugar, mas aquele lugar não sai dele, aquelas coisas. Que nós já falamos sobre isso também. Sobre isso. Então vamos aprimorar esse debate, porque eu acho que esse debate ele é inesgotável. Quando você fala, Laura, que se você tem a tua essência é boa, a tua essência, não sei se é isso que você falou, que você tenha uma natureza boa, uma índole, uma essência boa, uma, você não muda, é isso que você diz? É difícil você mudar. Sabe que eu não concordo com isso por alguns motivos, mas eu acho que o principal deles, que eu acho que o ser humano ele está sempre de tão vulnerável que ele é, de tão maleável que ele é, eu acho que só se ele disfarçar bem. Porque eu me lembro sempre de Alcatraz nisso. Da prisão de Alcatraz, daquela pessoa que era condenada a 500 anos, Rogério e Ney, de prisão, e as pessoas disseram, esse cara aqui é um cara irrecuperável. Ah, sim. E aí, Papillon, né? Acho que é Alcatraz. Não, é no Alcatraz. No Alcatraz. Que daí o cara começou a fazer um trabalho. Ele não tinha o que fazer. Ele ficava 360 dias dos 365 do ano na solitária. Ele não tinha o que fazer. O que ele começou a fazer? Começou a pintar. Começou a pintar. A pintura aflorou nele um sentimento que nem ele conhecia. Ele começou a ser a pessoa tão sensível, uma pessoa tão bondosa, que ele não cabia mais em si de tão bondoso. E aí, me parece o seguinte, se você trabalhar com a ideia, Laura, que a pessoa traz consigo. E aí eu venho na contradição do que eu falei, que o Mário Quintana disse que a pessoa, talvez seja uma outra coisa, não estou alcançando o que o Mário Quintana quis dizer, mas que a pessoa não sai da casa onde nasceu, ou seja, a pessoa não muda a sua essência. Eu acho que a pessoa pode, mesmo que com consequências e com lapso e com luzes, a pessoa muda e a pessoa pode mudar. A pessoa não vai ser
má no início e por ser má no início ela não pode se tornar boa. Não sei se eu consegui me dizer alguma coisa. Tá. E eu quero pegar um gancho aí, eu concordo contigo, só que eu acredito que nós mudamos realmente, não é fácil, mas mudamos diante de um tranco da vida. É só um tranco da vida, uma rasteira. É uma rasteira que realmente faz nos mudar. Então, a tal de mudança realmente ela só ocorre quando realmente ou chegamos muito perto da morte ou temos uma perca muito dolorida, geralmente acontecimentos ruins, por incrível que pareça. Bons não mudam muito as pessoas, os trancos, as rasteiras são as únicas coisas que realmente fazem as pessoas mudar. No caso dele aí, ele foi à prisão e ele se permitiu, porque estava dentro dele, na minha opinião. Só que ele nunca tinha se permitido a isso, né? A hora que ele se permitiu, ela aflorou, né? Só que tem uma situação. Não que eu discorde de ti, mas assim, ele estava ali na prisão, entende? Ele não estava interagindo, exemplo, né? Claro, mas nesse exemplo, ele não estava interagindo com o mundo lá fora. Ele foi obrigado a entrar em contato com o mundo interior dele, com a sombra dele. E mudar. E ele vasculhou a sombra dele e o que ele tinha era a pintura. Certo. E a pintura desenvolveu o outro lado do cérebro que ele não tinha desenvolvido. Certo. Então a pessoa pode mudar. Evidentemente, mas geralmente é com tranco. Foi um tranco que levou, tu me entende? É isso que eu estou tentando te dizer, tu me entendeu? Que geralmente, no dia a dia, nós melhoramos. Eu acredito sempre que nós melhoramos. É diferente de mudar, né? Você se aperfeiçoa. Você acha que nós transforma. A pessoa se transforma. Nós transformamos. Mas a mudança a mudança só vem com tranco. Raramente é muito difícil alguém mudar realmente de uma hora assim para outra, ou ter uma grande mudança, a não ser com o tranco da vida. Não estou lembrando o negócio do Garcia Marques agora para falar, não estou lembrando. Uma coisa que me cutuca. Bem disso aí. É uma coisa que me cutuca, assim, um pensamento que eu não sei direito, mas vou tentar passar aqui. Não adianta você enganar algumas pessoas, como é que é? Se engana alguns durante tempo. Isso. Ou enganar... mas nesse pensamento, assim, tem um exemplo de uma pessoa que, de repente, de louca varrida ou de louco varrido, de repente se transformou na Madre Teresa de Calcutá. E, de repente, numa situação de estresse, ela voltou a ser aquilo que ela era. É um filme que eu vi. Então, eu acho que as pessoas se transformam, sim. Elas podem melhorar, elas podem ser boas, mas, no fundo, elas guardam lá dentro delas o que elas são. Tá, mas as suas sombras, no caso. Sim, entendi. O Gerto quer entrar nessa loucura? Não, e assim, eu acho que aquilo que vocês falaram a respeito que o Mário Quintana falou, como é que é? Não sai da casa onde nasceu. E eu não sei se não é, eu acho que é um desses filósofos aí que se tu quiser ser universal, fale da tua aldeia, né? Não tem esse que tem, não sei quem é, mas tem. Tem. Fernando Pessoa? Não, acho que não. Acho que não. Campos. Mas e aí que vocês estavam, que o Vitor Hugo também falou a respeito do Mário Quintana, disse que ele tinha umas tiradas assim muito, muito interessantes, que ele era um sujeito mal-humorado, né? Então, eu não sei se eu não comentei, acredito que não tenha comentado. Diz que quando ele era revisor do Correio do Povo, tinha uma senhora que gostava muito do que ele escrevia e disse que resolveu fazer uma visita a ele lá no jornal e chegou lá e disse que era um daqueles dias que ele estava mal, não estava legal. E aí insistiu e acabou entrando na sala dele lá e disse, o senhor que é o Mário Quintana? Sim, sou eu. Aí disse que ela disse assim, eu adoro os seus versinhos. Aí disse que ele olhou, a senhora adora meus versinhos? Então muito obrigado pela sua opiniãozinha. Fechou a porta e mandou lá embora. Né? Que ele tinha, disse que essas tiradas, né? E não sei se vocês viram, pelo menos o trailer ou leram ou assistiram, que estreou em Porto Alegre quinta-feira o filme do Tim Maia. Eu tô louco do Sebastião Rodrigues Maia. O livro eu li, mas eu tô louco pra ver. Baseado no livro Vale Tudo do Nelson Motta, né? Que, aliás, eu sugiro para quem não leu esse livro, é uma das biografias brasileiras das mais interessantes. E esse filme do Tim Maia, ele é um filme assim, e falando isso em mudança... Baseado no livro? Baseado no livro desse do Nelson Motta. O que
esse sujeito, Ney, claro que o livro ele é muito mais completo, como sempre. Um filme não vai Sempre. conseguir, né, compilar tudo. É raras exceções, sim. O que esse sujeito era, passou a ser, voltou a ser, passou a ser, voltou a ser uma coisa extraordinária. Ele era um mutante, realmente. Vendo, né, o filme e tal, o Roberto Carlos foi ao mesmo tempo o maior inimigo e o maior amigo dele. E foi assim, eu não lembrava dessa passagem. Porque o Roberto Carlos era um baita de um puxa-saco. Daquele, como é o Carlos Imperial, né, que tinha Sim, o programa sim. aquele que era todo mundo... Tu que conhece, Rogério, essa turma? Não. É o Carlos Imperial que tinha o programa, né? Da Bossa Nova. E esse daí, todo mundo que queria, né, Aparecer. Tinha que beijar a mão, né? tinha que beijar a mão dele, né? E era um baita de um malandro e tal. E o Roberto Carlos era o puxa-saco dele. Por isso que o Roberto Carlos encaixou mais rápido, porque eles tinham os Sputnik, né? Sim. É. Que era... Mas, Júnior, 21 horas e 38 minutos, dá mais uma paradinha rápida. Mais uma paradinha rápida e já voltamos com o programa Roda e Conversa. Fique aí.